nação de Israel. Vamos lá. A nação de Israel. Vamos falar sobre nação de Israel. A nação de Israel é conhecida como povo escolhido, mas estudiosos e outros nunca dizem qual é a função para a qual fomos escolhidos. A Escritura é muito clara em relação, à missão de Israel e o motivo pelo qual fomos escolhidos. O principal motivo pelo qual o povo de Israel foi escolhido é para levar as verdades de Deus, ao resto dos filhos de Adão, que é a humanidade. João 4:22 e Atos 13:47. A salvação não é somente para os israelitas. A nossa missão era e continua sendo de ensinar à humanidade as leis e a verdade de Deus. Todos os profetas, apóstolos e mesmo o Messias, Jesus, ele era hebreus, israelitas. Lemos em Atos, no capítulo 10, que o anjo de Deus disse a Cornélios, o italiano, para ir até Pedro, o hebreu, israelita, Pedro, o hebreu israelita, para que lhe fosse ensinado o que deveria fazer. Pedro ensinou a Cornélio toda a lei de Deus. Atos 10:33. Esse anjo que falou a Cornélio para ir até Pedro, poderia ele mesmo ter ensinado a Cornélio toda a lei, visto que todos os anjos conhecem a lei de Deus, mas ele não fez isso porque esta é a missão, né, dos israelitas, de Israel, que é ensinar ao mundo as verdades e o caminho do Deus Altíssimo. Por esse motivo é que esse anjo ordenou que Cornélio, o gentio, o povo gentil Cornélio, fosse até Pedro, o israelita, para aprender a palavra de Deus. Êxodo 19:6. E vós me serei um reino sacerdotal e um povo kadosh, um povo separado. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Deus disse: faria de Israel um reino sacerdotal. A missão do sacerdote é ministrar. A missão do sacerdote é ministrar a palavra. Se somos uma nação de sacerdote, a quem então iremos ministrar? A quem iremos ministrar? Não faz sentido ministrarmos para o nosso companheiro de nação, porque eles também são sacerdotes. Israel tem de ministrar ao mundo os mandamentos e as leis de Deus. Esse ainda é o plano original de Deus, mesmo na segunda vinda de Jesus. A função de Israel continuará sendo levar essas palavras ao mundo, assim como escrito em Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pagarão 10 homens na orla do vestido de um hebreu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvidos que Deus está convosco. Jeremias 16:19 fala: ó Deus, fortaleza minha, e força minha, e refúgio meu, no dia da angústia, a ti virão gentil, desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentira e vaidade, em quem não havia preceito. Todas essas nações virão aos israelitas, porque nesse dia o mundo terá conhecimento quem verdadeiramente somos e qual é a nossa missão. Seremos os mantedores da chave da salvação. Há aqueles que estão lendo isto e irão dizer que não há mais necessidade de determinarmos grupos, étnias ou racionais, o que somos todos iguais, e que somos todos iguais, somos todos filhos de Deus e que Ele ama a todos. Alguns até dizem que o Altíssimo rejeitou Israel e escolheu os gentios, que é os cristãos, Escolheu os gentios, que é os cristãos. Mas Deus escolheu todos. Deus escolheu os gentios, Deus escolheu os cristãos, Deus escolheu os ricos, pobres, milionários, Deus escolheu todos. Então basta nós aceitarmos esse Deus. Bem, vamos analisar o que as Escrituras têm a nos dizer sobre tudo isso. Como declarei antes, a missão específica de Israel é o
sacerdócio. Esse é o principal motivo pela qual fomos eleitos para sermos seus servos. Isaías 41, do versículo 8 ao versículo 9, diz: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi somente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, e a ti escolhi, e não te rejeitei. Israel é o servo do Altíssimo. Estamos a cargo de todos os serviços concernentes de Deus. Uma dessas funções é ministrar a sua palavra à humanidade. Preste atenção, Deus disse que ele não rejeitou Israel, ainda somos seus servos, né? E eleitos, escolhidos sacerdotes. Por isso, é muito importante identificarmos quem são os verdadeiros israelitas nos dias atuais. Romanos 11, do capítulo 11, do versículo 1 e 2, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu sou israelita, e você também é um israelita, né? Da descendência de Abraão, da terra prometida. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis, o que a Escritura diz de Elias, como falara a Deus contra Israel, dizendo: aqui lemos sobre o apóstolo Paulo, ó. Aqui lemos sobre o apóstolo Paulo, deixa eu ver aqui onde está a escritura. Lemos sobre o apóstolo Paulo. É informado aos romanos, o gentio, que Israel não havia sido rejeitado. Ele também informou que ele era israelita, e se caso Israel tivesse sido rejeitado, ele não poderia estar ministrando a ele, porque sacerdócio é ensinar ao mundo. Esta é a função de Israel. Romanos capítulo 3, versículo 1 ao 4. Qual é logo a vantagem do hebreu? Ou qual é o propósito da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Neste verso, Paulo está novamente mostrando aos romanos que os hebreus ainda são úteis, porque eles são a única nação de Deus que confiou a sua palavra. Não foi assim com nenhuma outra. Não encontramos em lugar algum das Escrituras aonde é dito que Deus tem retirado a sua palavra de Israel. Deus tirou de nós todas as coisas materiais, assim como, por exemplo, a terra, a riqueza, e as entregou às mãos do gentio. Mas ele nunca tirou de nós a sua palavra. Ele entregou a sua palavra na mão de Israel, aonde permanece até os dias atuais. Num período bíblico, o mesmo nos dias atuais, Israel continua sendo um povo espiritualmente morto. Antes e atualmente ele costumava misturar o culto a Deus com o culto dos ídolos pagãos. E desta maneira encarretaram mais maldições sobre si próprio, até perderem por completo o conhecimento que tinha recebido de Deus, e tornou-se quase impossível para os israelitas ensinarem ao mundo a palavra de Deus, mesmo porque eles mesmos esqueceram-se de sua missão de ensinar. E este foi o motivo principal pelo qual todos os profetas vieram até Israel e anunciaram a eles que deveriam se preparar, mudar de rumo e retornarem a Deus. Mais tarde Deus enviou Jesus, o Messias, e ele não foi enviado a nenhum outro grupo a não ser os filhos de Israel. Assim como está escrito em Mateus 10, versículos 5 e 6 e 5, 24, que Jesus enviou os 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho do gentio, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel.
15:24 diz: E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas clareza é impossível. E motivo pelo qual ele foi enviado pelo Pai às ovelhas perdidas da casa de Israel é porque naquela época, no século I depois de Cristo, né, os israelitas estavam tremendamente envolvidos em todo tipo de corrupção, de falsa adoração, assim como nos dias atuais. Isto desde os sacerdotes até a média dos israelitas como povo, né, como povo. E perdendo a direção do caminho de salvação, nada bom, né? Desde que somos os sacerdotes escolhidos de Deus. Jesus teve de vir a Israel para reensinar-nos a maneira correta de adoração e redirecioná-los no caminho de paz e de justiça. Ele veio para dar início a uma nova religião chamada de cristianismo. Ele veio para os seus e para salvá-los seus pecados. 1 João capítulo 11 e Mateus 1:21. E o único meio de salvá-los de seus pecados era ensinando a maneira correta de adoração. Assim, Deus ia os ouvir e alcançar, né, alcançar a salvação para esse povo desta forma. Deuteronômio 28 e Levítico 26 estavam alcançados e a única maneira de interrompê-la era retornar às leis de Deus. Então devemos retornar às leis de Deus, arrepender dos nossos pecados, retornar à lei de Deus para que Deus venha nos salvar, né? Venha nos salvar do que? Dos nossos pecados. Assim, pelo arrependimento, Deus pode reconhecer a tua própria vida. E pelo arrependimento teu, né? Pelo teu arrependimento, Deus ele pode perdoar os teus pecados. Está escrito lá em 2 Crônicas, no capítulo 7 e no versículo 13 e 14. Diz assim, ó, e se eu cerrar os céus e não houver chuva na terra, e se eu enviar meus gafanhotos ou a peste sobre o meu povo, versículo 14 diz, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus pecados e buscar a minha face, eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo que mesmo que se ele jogar a doença sobre o povo dele se humilhar e orar e buscar a face dele, ele vai te perdoar, né? Você não tem que buscar o perdão no homem, você tem que buscar o perdão em Deus. Você tem que, nas primícias de Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados para você ser salvo. Ser salvo por ele. Então, se você, irmão, está ouvindo esta mensagem toda aí, não for uma boa explicação, né? Deus ele tem dito que ele vai voltar e ele vai cobrar dos seus pecados. Ele vai cobrar o que você está fazendo. Ele vai cobrar o que você está fazendo. Deus ele vai voltar. Deus ele fala em Salmo 94 que 1000 anos para ele é como se fosse o dia e a noite de onde já se passou. Está lá em Salmos 94. E lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, diz, porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos como se fosse um dia. Deus ele fez a terra em 7 dias. Ele está dando 7.000 anos para se acabar tudo. E ele está dizendo que ele vai voltar. Deus ele fez esses 7 dias e descansou o último dia. Nós estamos no último descanso da terra, no terceiro milênio, no sétimo milênio, no terceiro milênio de Cristo e no sétimo milênio de Deus. Tá? Porque quando Deus fez o homem, do homem Adão até Jesus, temos 4.000 anos ou 4 dias. E de Jesus até hoje nós temos 2.000 anos. Nós estamos no terceiro milênio, porque já passamos os 2.000 anos. Ano 2000 já se passou. Estamos no ano 2012, então estamos no terceiro milênio. Deus, estamos no descanso da terra. Deus tem prometido que ele vai voltar para cobrar os pecados. E você, o que você está fazendo da sua vida? Será que você está fazendo algo que é bom para Deus? Será que você está fazendo algo que pertence às leis do Senhor? Será que você está indo nos 10 mandamentos, cuidando da sua vida, ou falando do irmão, ou fazendo a maldade? Será que você está mesmo no caminho do Senhor?
Será que você não está dizendo assim, Deus mandou te dizer? Deus mandou te dizer. Será que você está fazendo isso sem Deus te mandar dizer algo? Cuidado, irmão. Se você é crente, católico, se você pode ser a religião que for, cuidado com o que você fala de Deus, cuidado com o que você está dizendo de Deus, cuidado com o que você está falando nas igrejas, cuidado com o que você está dizendo, Deus mandou te dizer, cuidado com as suas profecias, porque às vezes Deus não manda você dizer nada e você está dizendo algo que não vem de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado, porque Deus, ele é poder. E se Deus mandar te dizer, diga. Mas se Deus não te manda dizer, não faça isso. Não faça isso com você. A paz do Senhor.